Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao especial HTML5 e CSS3 One Page Site. Na aula passada, nós começamos a trabalhar com o layout responsivo e codificamos o CSS Reset. Nesta aula, eu vou dar continuidade falando sobre tipografia e fundação flexível. Vamos lá! Com relação à tipografia, neste projeto, irei utilizar a fonte Open Sans do Google Fontes. Google Fontes é um diretório de fontes gratuitas hospedadas na web e mantido pelo Google. Usando o Google Fontes, as fontes são renderizadas utilizando as nuvens sem a necessidade de tê-las instaladas no sistema que o visitante está utilizando para visualizar o site. Para usar o Google Fontes, basta escolher o tipo, no meu caso Open Sans, e aqui você escolhe os estilos que você quer trabalhar. Vou selecionar este estilo regular 400, vou clicar neste link, mais Select this Style, e também vou selecionar este estilo Bold 700. Vou clicar novamente neste link, mais Select this Style. Para utilizar na web, basta seguir aqui estas instruções. Você pode fazer o link no HTML ou no CSS. Eu vou optar aqui pela importação. E essa importação também pode ser feita via HTML, usando as tags style e /style, ou importando diretamente no documento CSS. Esta é a opção que eu vou usar, então vou selecionar o conteúdo que está dentro dessas tags style e /style. Ctrl C. Aqui no VS Code, vou selecionar o documento style.css e depois aqui do CSS Reset, vou gerar um comentário, importação, Google Fonts e aqui Ctrl V. Voltando aqui à documentação do Google Fontes, rolando aqui para baixo, você precisa também especificar esta regra no CSS. Eu vou copiar aqui esta regra, Ctrl C, vou retornar à folha de estilo e agora no elemento Body, abre chaves, Enter, Ctrl V. Vou definir todas as fontes do elemento Body usem esta tipografia. E uma outra questão aqui é o tamanho da fonte, font size, que eu vou definir como 1 EM. 1 EM é o tamanho da fonte padrão, porém ele pode ser redimensionado de forma dinâmica, sem distorção ou quebra de layout. 1 EM equivale a 16 pixels. Eu vou salvar tudo, File, Save All. E aqui no site, eu vou atualizar a página. Percebam que ele adotou aqui a tipografia Open Sans. Com relação aqui à tipografia, tarefa concluída com sucesso. Vamos falar agora sobre fundação flexível. A fundação flexível está relacionada ao esqueleto básico do layout do site. Neste projeto, iremos trabalhar com o CSS Flexbox, que torna mais fácil projetar uma estrutura de layout responsivo e flexível. O Flexbox organiza os elementos, ou seja, as tags HTML, dentro de um container de forma dinâmica, permitindo que eles se reorganizem de forma automática e flexível de acordo com o tamanho da tela do dispositivo. Para usar o modelo Flexbox, é necessário primeiro definir o container. Nesta aula, eu vou definir os containers e no decorrer desta série, você irá aprender mais sobre o Flexbox. No VS Code, aqui no documento index.html, para criar um container, utilizarei a tag div, que é uma tag não visual sem semântica. E para identificar esta tag no CSS, vou criar uma classe de nome container. Conforme estudamos na aula 6 desta playlist, a identificação de uma tag pode ser feita pelo nome, por um identificador ou pelo uso de uma classe.
A diferença entre o identificador e a classe é que na classe o código pode ser reutilizado, otimizando o desempenho do site. Vamos lá. Começando aqui pelo cabeçalho, div.container. Enter. Olha que legal, o VS Code criou uma div, identificando essa div através de uma classe de nome container. E a gente repete este processo para todas as seções do site. Aqui em main, div.container, enter. Esse código aqui H1 e H2 eu vou recortar e vou colar aqui dentro da div. Nesta section, div.container, vou recortar esta reading tag, Ctrl X, vou colar aqui dentro. div.container, Ctrl X, Ctrl V. Todos os elementos precisam estar dentro desta div. Wireframe, div.container, recortar esta reading tag, Ctrl X, Ctrl V. Seção de conteúdo, div.container, vou recortar todas essas reading tags, Ctrl X, vou colar dentro da div, Ctrl V. E finalmente aqui no rodapé, div.container. Tudo ok. Vou salvar tudo. E ainda com relação ao layout, nesta aula eu quero aproveitar para centralizar o conteúdo do site nos diversos tipos de dispositivos. Para entender isso melhor, eu vou abrir aqui um site, por exemplo, este site do Arduino. Eu vou modificar a resolução do navegador. Percebam que a gente tem aqui em cima um cabeçalho infinito. Isso aqui também vale para o rodapé. Porém, o conteúdo é centralizado. Isso tem a ver também com os pontos de quebra. Retornando aqui para o repositório do GitHub. Mais uma vez, vou abrir esta imagem dos pontos de quebra. Percebam aqui embaixo que é definido um tamanho máximo, onde o conteúdo vai ser centralizado. Tendo como referência estes valores, aqui no documento CSS, depois de body, vou gerar outro comentário, vou chamar de layout. E para definir um estilo, a classe container, a gente usa ponto e o nome da classe. Atenção, eu defini este nome com C maiúsculo. Para centralizar o conteúdo na tela, a gente usa margin, 0 alto, ponto e vírgula no final. E para definir a largura máxima em cada dispositivo, de acordo com esta imagem, a gente vai usar os pontos de quebra. Vamos lá. Começando aqui pelo smartphone em modo landscape. Depois de body, vou gerar outro comentário, layout.container, abre chaves, enter, max width 540 pixels, ponto e vírgula no final. Atenção, ele só vai aplicar esta largura máxima para este ponto de quebra que define o smartphone em modo landscape. E a gente usa este mesmo raciocínio para os outros pontos de quebra. Para ganhar tempo, vou copiar aqui este código, Ctrl C. Aqui no tablet em modo portrait, depois de body, Ctrl V, ponto container, max width 720 pixels. Para o tablet em modo landscape, depois aqui do body, a largura máxima 960 pixels. E por fim, este último ponto de quebra em PCs e notebooks,
a largura máxima 1140 pixels, sempre seguindo esses valores de referência. Eu vou salvar tudo e vou verificar no navegador de internet esta centralização do layout. Vou atualizar aqui a página para a gente enxergar isso melhor. Aqui em cima, em Layout, dentro da classe Container, vou definir uma cor de background. Então, background color, hashtag 77ff00. Aceitar aqui a sugestão. Mais uma vez, salvar tudo. Atualizar. Percebam aqui a centralização de todo o conteúdo no navegador para resoluções acima de 1140 pixels. Vamos verificar nos outros dispositivos. F12, para o celular, no modo Portrait, não foi definido nenhuma largura. Se eu girar aqui o smartphone, todo o conteúdo é centralizado. Mudando para Tablet, no modo Portrait, aqui a gente enxerga a centralização do conteúdo. Modo Landscape e, finalmente, Notebooks ou PCs. Por uma questão didática, por enquanto, eu vou manter estas cores de background, retornando aqui ao repositório GitHub. Vou marcar este checkbox e vou trazer esta nota para a coluna DOM. E para finalizar a aula, eu vou fazer a validação do código HTML e CSS no W3C e vou sincronizar as alterações com o meu repositório. Vamos lá. Vou escolher o arquivo, documentos, projetos, HTML5 CSS3, arquivo index.html. Abrir, index.html, botão check. Checagem completa, nenhum erro ou aviso. Lembrando, se você quiser mais informações, basta selecionar estas opções aqui em cima e novamente escolher o arquivo index.html. Botão check, tudo ok. E agora o documento CSS, também aqui vou fazer a validação por upload, vou escolher o arquivo. Dentro aqui da pastinha Documentos, Projetos, HTML5 CSS3, vou selecionar o arquivo style.css. E a gente clica neste botão Verificar. Houve um erro aqui, erro de parseamento com relação aqui à importação do Google Fontes. Vamos retornar ao documento style.css. Esse erro de parseamento é devido ao fato de eu ter feito esta importação após o CSS Reset. Toda importação precisa ser feita antes de iniciar o código CSS. Para resolver esse problema é fácil, basta recortar aqui estas linhas, Ctrl X, e colar aqui em cima antes do CSS Reset, Ctrl V. Eu vou salvar tudo, retornar ao validador W3C, mais uma vez fazer o upload do arquivo, documento style CSS, abrir, botão verificar. Agora sim, nenhum erro, porém ainda temos aqui em cima um alerta. Vamos rolar aqui para baixo. Com relação ao alerta, não é possível verificar folhas de estilo importadas quando se opta por verificação por entrada direta ou por upload. Ok, esse alerta era previsto, pois este site não está hospedado. Finalizando, aqui na pastinha do projeto HTML5 CSS3, botão direito do mouse, git bash here, comando git status, modificações nos arquivos index.html e style.css, git add ponto, para adicionar todas essas modificações, git commit -m, modificações no layout, enter, e finalmente git push
para sincronizar as alterações do meu notebook com o repositório GitHub. Ok, vamos retornar ao repositório, código, aqui os commits com as modificações no layout. Por enquanto é só.